Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 19 de novembro de 2018. Indico a vereadora Elisângela Piccoli Dri, da bancada do PP, para fazer a prece. Boa noite. O mal não tem vida própria, é apenas ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é de essência divina e está presente no coração de todos os homens, mesmo que em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florescer. Que assim seja. Assim seja. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Gestão Administrativa número 092/2018. Jaguari, Rio Grande do Sul, 19 de novembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Jaguari, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminha o projeto de lei número 057/2018. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e os demais vereadores e vereadoras integrantes dessa colenda Câmara, vimos encaminhar para apreciação do Legislativo Municipal o projeto de lei adiante nominado, antecedido da sua exposição, de motivos como segue. Projeto de lei número 057/2018, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Jaguari, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2019. No anseio, externamos a todos em dias nossa estima e consideração. Respeitosamente, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito municipal de Jaguari. Encaminho o projeto de lei número 057/2018 para análise da comissão permanente. Indicação número 065/2018. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Jaguari, Rio Grande do Sul. Os vereadores que esta subscrevem na bancada do PP vêm diante de Vossa Excelência indicar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a recuperação do pontilhão da Ilha Grande, na localidade de Santo Isidro, 2º Distrito. Nesses termos, pede deferimento, Sala Pedro Pelissari, 19 de novembro de 2018, todos os vereadores do PP. Defiro a indicação número 065/2018 da bancada do Progressistas. Suspensão do intervalo... Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jaguari. Para os vereadores e vereadoras e servidores públicos do Poder Legislativo. Assunto: Dia Nacional de Ação de Graças. Leis Federal, número 781/1949, número 5.110/1966. Prezados senhores, ao cumprimentá-los na oportunidade, vimos respeitosamente comunicar que a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com a colaboração dos poderes públicos, está organizando a tradicional missa do Dia Nacional de Ação de Graças, que ocorrerá no dia 22 de novembro de 2018, quinta-feira, às 20 horas, na Igreja Matriz. A gratidão faz parte dos sentimentos e atitudes mais nobres cultivados ao longo de toda a história da humanidade no Brasil. E então, o presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças através da Lei número 781, de 17 de agosto de 1949, e a Lei 5.110, de 22 de setembro de 1966, estabeleceu que a comemoração de Ação de Graças se daria na quarta quinta-feira de novembro. Conforme costume, a cada ano, um representante de cada poder público é especialmente convidado para que faça uma reflexão sobre o Dia Nacional de Ação de Graças. Ao final da celebração, neste ano, a missão é conferida ao Poder Judiciário. Desde já agradecemos imensamente pela colaboração e participação. Rogamos a Deus que continue abençoando os serviços prestados pelos senhores
em Jaguari. Atenciosamente, Padre Dalvino Dalmorim, pároco. Mais um convite só, senhor presidente. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Jaguari, Rio Grande do Sul, convite. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguari, CONDICA, convida a Vossa Senhoria para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 23 de novembro de 2018, das 13 às 17 horas, no Salão Azul da Escola Guilhermina. Tema: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. CONDICA, Comissão de Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, Jaguari, Rio Grande do Sul. Agora sim, senhor presidente. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos e não havendo matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. Pela ordem de inscrição, eu coloco a palavra à disposição da vereadora Elisângela Pico Lidri, líder do Progressistas, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, as distintas pessoas que nos acompanham nessa noite, gostaria de saudá-los, dizer que é muito importante as suas presenças aqui junto à Casa Legislativa. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido verbal para uma troca de lâmpadas, e eu me dirijo aí neste momento ao líder do governo e também ao nosso colega da PEV, que trabalha junto à Secretaria de Obras e pode levar esse nosso anseio aos responsáveis. É uma troca de lâmpadas no poste entre as ruas Carlos Calegaro e a rua Bento Gonçalves, na José Bonifácio. As duas lâmpadas estão queimadas. Essa foi me passada. Eu acredito que, alguns dias atrás, a CIMA estava também com problemas entre a CIS Brasil e a Carlos Calegaro. Eu não sei se ali já foi restabelecido, porque eu não reparei, mas essa a gente conseguiu reparar. Então, se possível, fazer essa troca o quanto antes. Também foi feita a poda das árvores ali naquele local, porque seguidamente dava problemas de energia, né, em função das árvores que batiam nos fios de alta tensão. Eu também gostaria de aproveitar aqui esse momento e fazer um convite, já que o campeonato é masculino, presidente. No sábado à tarde está sendo organizado o primeiro campeonato de vôlei masculino, o vôlei azul. Nós chamamos de vôlei azul em função do Novembro Azul. E aqui, Tati, eu faço um apelo a ti. Lá em Santiago, eu sei que tem grandes equipes que sempre participam dos nossos torneios aqui em Jaguari, seguidamente participam no vôlei de duplas, lá do Clube União, já participaram aqui na nossa praça, no campeonato 4x4. Então, se puder fazer um convite ao pessoal que gosta, né, do esporte, convidá-los. A inscrição é 1 quilo de alimento não perecível para cada atleta. Então, assim, é uma forma de colaborar também com uma entidade, né, assistencial. Aqui também na Câmara, né, os colegas podem formar uma equipe, né, já que nós temos aqui 7 colegas vereadores, e o time formado por 7 atletas, e 6 atletas e um reserva. Vôlei de equipe. O torneio será junto à Escola São José, durante toda a tarde de sábado. Senhor presidente, colegas, um assunto que a gente levantou ainda na semana passada, quando
da organização da audiência pública da LEOA, a gente questionou, né, o secretário Sevi, há uns meses atrás, e também o secretário de Finanças, Pinheiro, a respeito de recursos para a cultura em nosso município. É muito difícil sempre sobrar recurso para cultura numa cidade. É muito difícil porque, geralmente, vai saúde, vai educação, vai obras, né? E a gente entende, né, que essas secretarias dependem de muitos recursos, né? Mas a gente entende também que nós precisamos ter história. E aí nós fomos atrás de algumas maneiras de conseguir recurso. E uma das maneiras é a Lei Rouanet. Inclusive, até eu me manifestei em um momento aqui na casa, dizendo, né, que a Lei Rouanet tinha disponibilizado recurso para populistas, né? E hoje eu me rendo à Lei Rouanet distribuir recursos para populistas, porque quando o secretário Sevi me retornou a respeito desse assunto, sobre a Lei Rouanet, ele disse: Elisângela, vereadora Elisângela, talvez vocês não vão conseguir recurso para a cultura no município. Mas, se vocês fizerem um filme com nudismo, vocês vão conseguir. E aí ele me deu aqui um endereço no YouTube, Macaquinhos Performance, que eu quero, colegas, que vocês entrem. Eu quero que vocês entrem e assistam o que a Lei Rouanet patrocina. Nós não conseguimos dinheiro para a cultura, mas para isso aí existe. Então, é muito triste. Mas é horrível tu assistir isso aí e ver que, para esse tipo de filme, eles conseguem recursos. A nossa cultura está danificada com isso tudo. Pois não, colega? Macaquinhos Performance. Opinião. Ali tem, inclusive, para a gente opinar a respeito do assunto. Mas vocês vão olhar e depois vocês vão me dizer, colegas, a respeito disso. E é por isso que acontece o que aconteceu, é por isso, pelo governo estar investindo nesse tipo de coisa, nesse tipo de filme, que nós vimos o que a gente viu esse final de semana no calçadão. Como que as pessoas vão aprender, colegas? Como que os adolescentes vão aprender se a gente não tem dinheiro para investir em cultura e tem para aquele tipo de cultura? Aí vocês vão ver as lixeiras arrancadas, atiradas. E essas lixeiras, ela não foi com o dinheiro público. Ela foi com o dinheiro de uma empresa, de empresas que patrocinaram, de companheiros que fazem parte de uma organização, de uma instituição, de uma entidade que colabora com o município. Mas é tão ruim e tão maldoso quanto fosse o dinheiro público. É só o que nós podemos ver depois que nós assistirmos esse endereço que eu dei. É só o que nós vamos assistir daqui para frente em nosso país, se não mudar. É só o que nós vamos assistir. Vandalismo. Prostituição. É esse caminho que nós queremos? E não pensem, colegas, que nós não temos responsabilidade sobre isso. Nós temos, sim. Nós temos responsabilidade sobre isso quando nós nos manifestamos.
É assim, isso é um cordel. Aquele cordel que diz a engrenagem não funcionou aqui, ela vai quebrar ali adiante. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. A engrenagem não funciona. Ela não vai bater junto. E aí, colegas, eu deixo aqui uma frase de Valério Britos, que eu achei muito interessante, e que cabe a respeito desse assunto que eu estou falando. Temos uma sociedade com baixa partilha de sentimentos comuns. Não vemos mais a sociedade querendo partilhar algumas coisas, né? Porque tem muitas coisas ainda. A nossa sociedade aqui em Jaguari é muito colaborativa, é muito participativa. Mas ainda, em alguns pontos, nós temos que atentar aos jovens para que eles também partilhem disso, resultando num caldeirão de extrema violência. A extrema violência é aquilo que nós vimos ali. Ontem foi as lixeiras, mas daqui a uns dias o que poderá ser? Pode ser as portas de loja, pode ser os vidros de lojas. Nós não podemos nos aquietar, nós não podemos não deixar de nos mobilizar para que isso não aconteça mais. Em que cada um é seu próprio exército. Então, a gente tem que ficar atento, sim. Nós precisamos, colegas, estar mobilizados. Colega Varley, pois não. Acho que então. Sim. Gente, agora me deixou mais boquiaberta ainda. Chegou a extrema violência. E ela vem a passos lentos, e ela vem anunciando a nós há muito tempo. E aí a gente tem que perguntar, o que estou fazendo para diminuir isso? Nós precisamos, sim, incentivar, criar espaços, que nem aconteceu agora há poucos dias na Feira do Livro. Nós precisamos criar espaço para o esporte, colega vereador presidente. Nós precisamos estar mobilizados para isso, não para a violência. Quando eu procuro a violência, ela vai aparecer. Ela vem, de uma forma ou de outra, ela vem. É só eu inquietar ela que ela vem. Eu não posso despertar a violência. Então, fica aqui essa preocupação da nossa bancada a respeito desse assunto e também a nossa missão de colaborar para aquilo que for necessário. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito. Muito obrigado, vereador. Então, neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores e vereadoras, os que estão nos prestigiando, suplente vereador Paulinho, seu Cadó, os assessores do Bianchini, Marzani, e está ao lado dela. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Eu estou aqui para reforçar a indicação que eu fiz sobre o pontilhão lá da Ilha Grande. Estive lá na quinta-feira, que foi feriado, e está danificado. Nós temos que melhorar, temos que fazer outro bueiro, teria que ter uns tubos maiores, os tubos, e tem que ser urgente, tem 3 metros esse
Hoje é bueiro. E não passa mais uma máquina, uma colheitadeira, não passa mais. E também quero agradecer as estradas que tive por toda a Ilha Grande lá, melhores que as nossas estradas, geral nossa. Muito boa. Andei por toda a ilha lá vendo. E outro, eu estava assistindo televisão e vendo aquele que mataram aquele no hospital por engano. Imagine, nós não temos a segurança mais do cara no hospital, 20 ou não sei quantos tiros, por engano, que os dois, estava o marginal, que tinham baleado, na mesma ala. E não se animaram a cuidar e retiraram, e ficou aquele inocente que não tinha nada o que ver. O que nós temos de segurança? E outro também, vendo na televisão, aquele matar a mãe e concretar dentro de casa. Imagine, por causa de um seguro de 400 mil. Enquanto matou a velhinha de 106 anos. Vocês imaginem uma coisa que não tem mais, viu na televisão? Onde é que nós temos, o que a população, o que as pessoas estão pensando no mundo? Igual eu estava olhando no Face, as lixeiras ali, ó. A colega falou dinheiro público, mas seja o dinheiro de quem for, mas vamos ajudar, preservar. Eu, quando olhei aquele abuso, fiquei preocupado, mas o que nós temos, o que a marginalidade que nós temos em Jaguari? E lá na minha vizinha da frente também, limparam o freezer. Não deixaram nada, limparam. Mas vocês imaginem, agora o colega Varley, falando que teve outro assalto ali, e anda dois na rua, um grande e um menor. Estavam dormindo lá na área do Maurício Crivellaro. Uma noite o Maurício me chamou. Aí liguei para a brigada para Santiago, depois liguei para cá, e eu atacando o Maurício para não chegar nesses homens lá. Eles vinham a pé de Santa Maria. E aí o Maurício, um levantou. Aí dispararam. Aí foi a brigada lá, mas deixaram os documentos. Aí a brigada teve que ir lá para recolher os documentos para entregar para eles. Ontem eles estavam lá no trevo, às 11 horas, estavam no trevo da mata. Depois estavam em roda do dinossauro, lá os dois. Imagine o que pode acontecer a um tipo de gente desses. Com tanto trabalho que tem e não trabalho. Andando nas ruas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador José Newton Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador do Partido Progressistas, Valdemar Valente. Isso. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores e distinta assistência. Eu vou seguir com a minha avaliação, que era longa, e um pouco de cada dia. Para quem não nos assistiu, nós estamos fazendo uma avaliação da vida socioeconômica política brasileira. Segundo Janaína Pascoal, eminente jurista, abre aspas, existe no Brasil um totalitarismo crescente dentre os formadores de opinião, ou seja, uma dominação das mentes. A solidariedade humana neste país até parece ser seletiva, partidária. Isso é covardia. Prova disso é o que a grande imprensa fez com o caso da morte da Marielle no Rio de Janeiro, à medida que exigiu a apuração imediata. E aqui eu coloco, o que é normal e necessário. Entretanto,
quando Bolsonaro foi atacado, quiseram de toda ordem transformar o agressor em doente mental para livrá-lo da punição. Fecha aspas. Essa parcialidade da imprensa é inadmissível e inaceitável. E de muitas pessoas também. Janaína continua nos afirmando, abre aspas, nós vivemos uma tragédia no Brasil, a tragédia da corrupção. Valorizamos a cultura da desonestidade. Um país que se perdeu pelo caminho e naturalizou as coisas erradas. A corrupção corrompe os valores de uma sociedade. A política dos últimos anos no Brasil é para manter o povo brasileiro na submissão à pobreza, pois a grande maioria dos políticos usam da miséria do povo para se perpetuar na política. Fecha aspas. A corrupção está na lógica da política no Brasil. E isso não é fazer política. O Brasil vive uma carência de lideranças políticas porque os interesses partidários são corporativos, individuais e pequenos. Ou seja, falta a maioria dos políticos grandiosidade, bom senso e humildade, preceitos básicos de liderança. Vivemos num país da fantasia, onde quase tudo parece ser fictício e não real. Deste modo, cria-se uma expectativa em relação ao próximo presidente, governador ou prefeito, quase sempre acima de suas possibilidades. E essa expectativa não se concretiza normalmente. O Brasil real não é levado em consideração na preocupação dos políticos de Brasília, assim como de muitos estados e até mesmo de vários municípios. E sim, o Brasil oficial não é o real, é fantasioso, é aquele que interessa a muitos políticos para enganar a população, ou seja, o tempo de Brasília não é o tempo do resto do país. Em que lugar no mundo um sujeito condenado e prisioneiro por lavagem de dinheiro aparecerá em pesquisa eleitoral ou tentará se candidatar a presidente? Isso é uma vergonha, isso é uma afronta à cidadania. A tentativa do PT em inscrever Lula para presidente significou um enorme desrespeito à sociedade brasileira. Tentaram de todas as formas enganar o brasileiro. Que país é este, onde um presidiário condenado pela justiça tentou de todas as formas candidatar-se? Isso tudo é uma ameaça à democracia. O Brasil apresenta 3 grandes inimigos quanto ao desenvolvimento, que são a pobreza, a insegurança e o atraso cultural e econômico. Esse atraso justifica o que você falou, vereador Elisângela. Enquanto fingimos que nada existe, nossas crianças seguirão com educação deficiente, até porque não sabem nada, comprometendo seus futuros, e nossos idosos seguirão desamparados. De modo geral, os governos arrecadam muito, entretanto, gastam mal. Além da roubalheira presente em todos os níveis, que reduz nossa capacidade de investimento. É urgente reduzir os cabides de empregos no setor público e cargos de favor que elevam enormemente a máquina administrativa, tornando-a cada vez mais ineficiente. A sociedade cansou e não pode mais esperar por investimentos sociais. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli, líder do PDT.
Excelentíssimo senhor presidente Igor Rosa Tâmbara, meu caro secretário da mesa da PIEV, vereadores, vereadoras, distinta plateia que nos honra com vossas presenças nesta sessão. Em especial a equipe que assessora o deputado Bianchini, nosso carinho e nossa satisfação. Hoje eu não trago reivindicação nenhuma, presidente. Dei uma trégua ao nosso prefeito, ao nosso líder. Está chegando o final do ano e as abóboras já estão bem acomodadas na carroça. Então aí ela já está mais fácil de conduzir os nossos pronunciamentos. E até porque muita coisa que eu menciono aqui, faço um pronunciamento tão aplicativo na sociedade, eu patrocino uma coluna no jornal do João Lemes e não sei se de medo de alguém ele não publica. Publica só o que ele quer. Foi o caso quando eu falei do furto de luz no prédio do seu Dido, não foi capaz de dizer que o furto de luz foi no prédio do Dido. Acho que ele tem medo de apanhar do Dido como apanhou do Beto Marcão. Eu acho que é isso. Então eu vou não estou dizendo que foi o Dido que furtou a luz, mas estava a luz ligada no prédio dele. Então eu peço para o João Lemes, já que ganha o meu suor dos meus filhos, que eu pago todo mês, que publique o que eu falo aqui. Eu vou falar na missa de ação de graças. É quarta? Quinta. Meus caros colegas, para quem tem Deus no coração e quem age com as coisas certas e com a sua consciência da vida, não precisa missa de ação de graça. Não adianta nós entrarmos numa igreja e olhar a roupa do Pedro, do João e da Maria. E ver quem está lá dentro, qual é o político que está lá, que vai ganhar mais proveito, ou aquele político que vai fazer um pronunciamento, esse, aquele. Seja de que partido for, pode ser até do meu. Eu me sinto bem e vou 2 ou 3 vezes por mês nas missas na Catedral em Santa Maria. Onde lá ninguém cochicha e ninguém olha para a roupa de ninguém. Lá é a verdadeira fé que entranha dentro daquela catedral e parece até que a gente vê os anjos andando pelo forro da igreja de tanta paz que se sente lá dentro. Porque lá não tem politicagem, lá não tem ninguém que quer crescer nas asas de um padre. Mas respeito àqueles que aqui frequentam. Quero também dizer que hoje, que dia é, meu caro professor Cito? 19. O senhor sabe que dia é hoje? Não sabe. A vereadora Elisângela, que dia é hoje? Hoje é o dia dessa aqui. Dá licença, presidente, eu conversar com ela assim? Hoje é o dia dessa bandeira. Não, então vou largar. Que mora dentro do meu coração, porque no ano de 1970... eu me ajoelhei em frente ao Estado-Maior do QG de Santiago e jurei ela. A ditadura fazia jurar bandeira de joelho, olha só. Mas foi uma das melhores coisas da minha vida, porque ali, Valdemar, professor Valdemar, eu ganhei o amor à pátria. Eu não tenho amor em políticos, mas tenho amor à pátria brasileira. Essa sim tem valor. Então, hoje, em homenagem também ao Dia da Bandeira Brasileira, que está manchada pela corrupção de certos políticos pelo Brasil afora. Políticos que fizeram história, que ajudaram o povo pobre e, infelizmente, por um lapso, riscaram as suas histórias. Isso nos deixa triste. Repito, mataram Getúlio Vargas, porque um 44 desse tamanho, doutor Valei, o senhor advogado já fez júri. Não tem como fazer aqui, ó, e cravar no coração. Foi de lá para cá que deram o tiro nele. E um malandro escreveu a carta testamento para acalmar o povo, para não dar uma convulsão social. Nunca que Getúlio Vargas ia se matar. Envenenaram o Jango na Argentina e o Brizola deram um bolo envenenado no Rio. É para esses 3 que eu levanto a Constituição, meu caro Felipe, como disse o João Lemes, que eu levantava para o Bolsonaro. Eu levanto por esses 3 que estão mortos, mas o legado deles continua, e é o que me faz eu fazer esses pronunciamentos com amor no coração, que é os homens que defendiam os pobres desse país.
A nossa política do PDT nacional, estadual e municipal, meu caro presidente, não é uma política de ódio e nem raivosa. Muitos companheiros meus me cobram até hoje: Piccoli, tu elogia o Beto, Piccoli, tu trata bem o Beto, Piccoli, tu tá com o PMDB. Eu não estou com o PMDB, nem com o Beto, e não estou com ninguém, meu presidente, eu estou com o Jaguari. Como é que eu não vou ajudar um prefeito que só quer o bem de Jaguari, meu caro líder? Como é que eu não vou defender o Beto, que nos recebe muito bem no gabinete? Como é que eu não vou defender um administrador que faz tudo para fazer o bem de Jaguari e só não faz mais, talvez, porque não possa, porque boas intenções ele tem. Então eu quero dizer a alguns companheiros que me cobram: eu não estou com ninguém, eu estou sim com a comunidade de Jaguari, ajudando o Jaguari. Quero também dizer que a nossa política nacional, a partir do dia 1º e do Estado, não é quanto pior, melhor. É torcendo pelo desenvolvimento do Estado, como vinha sendo, com austeridade, e do país, para que nós possamos ter um governo austero e pelas suas promessas de combater a corrupção e a criminalidade. O próprio crime elegeu o Bolsonaro, eu dizia aqui. Aquela facada foi que elegeu o Bolsonaro. As redes sociais elegeram o Bolsonaro. E hoje nos dá tranquilidade de um governo democrático pelo juiz Sérgio Moro, que vai ajudar o Bolsonaro. Porque nele, totalmente nele, eu não tinha muita confiança, mas como tem o Moro junto, eu tenho certeza que a Constituição não vai ser rasgada. E tudo aquilo que for de bom para o nosso país, nós estaremos ao lado e dando força. Não vamos ficar em praças públicas, em capitais, fazendo comício e desejando mal, invadindo propriedades alheias e fazendo invasões de prédio. Não. Nós queremos o desenvolvimento do Brasil, nós queremos uma reforma agrária honesta, nós queremos casas para todos. Nós temos 8 milhões de famílias que não têm onde morar, meu caro Maia. 8 milhões de famílias que moram em barracos. E ontem ouvi o Papa no seu pronunciamento, quando ele mencionou que ontem foi o dia da pobreza. Seu Valdemar, ontem foi o dia da pobreza, mas não a pobreza de espírito, não a pobreza de espírito, a pobreza da fome. Eu tenho dito aqui, meu caro presidente, e continuo dizendo, nós temos milhões de pessoas passando fome no Brasil e no mundo, e temos gente que passa fome em Jaguari também, que fica sem comer 2, 3 dias, meu caro presidente. Eu sei porque eu ajudo essa gente. E nós temos que ajudar. Muitas vezes nós ajudamos, meu caro professor Cito, uma instituição que não precisa, que está cheia do dinheiro, e deixamos de levar um alimento para uma família pobre, que está lá desnutrida, morrendo as crianças de fome. E é isso que nós temos que dar atenção. Então está aqui o resultado da missa de ação de graça. Não tem coisa melhor que uma missa que tu encher um porta-mala do carro de leite e de alimentos de Bolsa Família, fazer no mercado e levar para essas famílias que estão passando fome. Isso chama-se partilha. Meu caro Maia, não adianta você pintar a igreja, reformar a igreja e pintar degrau, se você não atender as famílias que passam fome e passam miséria nesse país. É essa gente, meu caro Paulinho, que nós temos que defender. Pena que o Lula arriscou a história dele. Foi um pai da pobreza, criou Bolsa Família e tirou 50 milhões da miséria, mas depois riscou sua história roubando desse país. Foi um pecado. E é isso, meu caro presidente, que eu espero do Bolsonaro. Terminar a criminalidade como ele prometeu e saciar a fome desse povo que está com fome. Agora, uma coisa eu digo, meu caro presidente, líder do governo, Varley, doutor Varley, ele está morrendo pela boca, o presidente. Ele não devia falar de Cuba, os médicos vão embora, a pobreza que vai ficar sem os médicos. Ele não devia de falar dos países da Arábia, os países da Liga Árabe, já boicotaram uma visita dele. Ele não podia falar da China, que nós precisamos. Para Cuba, nós vendemos frango, soja e arroz. E se o país não quer mais levar esse nosso produto? Não adianta começar a brigar. Não adianta. Quem diria o Piccoli dizendo para não brigar, mas é assim. Nós precisamos um presidente que não brigue com os países e tem que ter o caminho aberto. Nós temos que vender carne, vender soja, vender arroz, vender trigo e ter um bom relacionamento comercial. É isso que nós precisamos nesse país, meu caro Varley. Agora o presidente Bolsonaro vai ter que ter um conselheiro. Eu tenho um conselheiro, o vereador Varley, sabia? Sabe onde é que eu vou, vereador Valente?
De vez em quando eu vou à Nova Esperança me aconselhar com um padre amigo que eu tenho lá de 84 anos, que é o padre Arnaldo Pivotto. Esse sim é um padre de ouro e de fundamento. E é lá com ele que eu vou conversar. Às vezes almoçar com ele é meu amigo do peito. E nós temos que ter um conselheiro, porque às vezes a gente pensa que sabe tudo e não sabe muita coisa. E é assim que o nosso presidente vai ter que fazer, meu caro doutor Varley. Porque não adianta ele achar que porque se elegeu, ele só tem 55 milhões de votos. Ele tem 92 milhões de eleitores que não votou nele e não quer saber dele. E quem sabe hoje, com o que ele está fazendo, ele não tem mais aquela votação que teve. Porque eu já sei de gente que votou nele que não quer mais saber dele. Mas nós queremos ele, porque ele foi eleito e vai ser o nosso presidente, e nós vamos respeitá-lo e vamos conduzir junto com a Câmara de Vereadores, junto com o Estado e junto com o país, para uma melhora desse país, porque nós não estamos aqui torcendo quanto pior melhor, nós estamos torcendo para que o bem aconteça. Então, meus caros colegas, vamos praticar a partilha. Como a gente se sente bem, meu caro da Pieve, quando a gente partilha o pão que a gente vai comer. Não tem coisa melhor nesse mundo, não tem uma massagem mais boa para o nosso coração, quando a gente partilha aquilo que a gente ganha na vida, porque quando a gente morre, o que nós vamos levar? É o que nós deixar aqui. Quando nós fomos embora para o cemitério, o que fulano fez aqui para a comunidade, para os pobres? Ah, não fez nada, então ele não levou nada e não deixou nada. É a partilha. Meu caro presidente, muito obrigado pela atenção e desculpa alguma coisa. Muito obrigado, vereador Piccoli. E neste momento a palavra está à disposição do secretário da mesa, vereador Antônio Carlos da Pieve. Senhor presidente Igor Rosa Tâmara, vice-presidente Valmar, demais vereadores, assessores do Bianchini, demais pessoas que nos acompanham essa noite, boa noite. Essa semana nós tivemos a quarta-feira do peixe e do vinho no nosso município, essa semana que passou, e mais uma vez foi um sucesso. Meio-dia tiveram que reabastecer os freezer porque já não tinha mais. E com mais uma inovação, que essa vez mais tiveram pão caseiro, moranguinho e outras coisas, que foi trazido mais, isso com certeza o nosso município ganha com isso, ganha os nossos produtores, ganha o consumidor também, que vai consumir um produto saudável, e aumenta com certeza a renda do pequeno produtor, que é o que mais a gente precisa incentivar, o que eu digo sempre, é o pequeno agricultor. O grande não precisa de ajuda de ninguém, ele se vira sozinho. Agora o pequeno produtor precisa de apoio. Também, nessa noite, quero fazer uma referência especial ao Grupo Amor à Vida, que a dona Jurema e o seu Valmir, que são os coordenadores, e com certeza, junto deles, tem uma excelente equipe. Porque se não tivesse uma excelente equipe para trabalhar, tenho certeza que não conseguiriam fazer um evento do tamanho que foi feito no Salão Paroquial nessa quinta-feira, onde praticamente estava lotado aquele salão, de pessoas de praticamente todo o nosso Rio Grande do Sul, pessoas que muitos não conheciam Jaguari, estava lá eu, estava o seu prefeito municipal, muitos vieram cumprimentar o prefeito, elogiar a cidade pela limpeza, pela organização, pela gastronomia. Isso nos deixa satisfeitos. Que bom que esse grupo teve essa capacidade de organizar um evento de tamanha magnitude. Isso deixa a gente satisfeito. Isso só se consegue com muito trabalho, com muita organização. Por isso é isso, senhor presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, vereador da Pieve. Neste momento a palavra está à disposição do líder do governo municipal na casa, vereador Varley Berger. Senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário da mesa, meus caros vereadores e vereadoras, distinta plateia que nos prestigia, especialmente os assessores do deputado Bianchini. Eu, esse fim de semana, participei do baile da terceira idade, fui lá assistir, com muito prazer, e acho que cada vez a gente vai
aprendendo a admirar as pessoas da melhor idade. Muitos não gostam de dizer que é a melhor idade, né, Pedro? E eu, como já faço parte desse grupo seleto, com 64 anos. Depois de 80. Então tá bom, mas eu me sinto na melhor idade, e o que vale, como diz o Gibran, existem os velhos jovens e os jovens velhos. Mas e no sábado, vereador Piccoli, eu participei, vereadores, do encontro da nossa família Berga. Mas o que eu quero relembrar aqui é que fiquei muito feliz e orgulhoso, porque eu me sinto um alemão no meio dos italianos. E olhando a história e relembrando a história, e o Maia acompanhou, que morou no Santo Isidro, lá se estabeleceram alguns que vieram, que construíram o Clube União, que era o Clube Concórdia, construíram o engenho, Ernesto Berg, que foi um dos fundadores, hoje tem até uma placa de homenagem no cemitério, tem placa no Clube União. Foram aqueles que vieram e chegaram no Santo Isidro, só tinha mato. Chegaram aqui, se estabeleceram, passaram todas as dificuldades e hoje deixaram uma história para Jaguari. Inclusive, eu coloquei para eles que, se Deus quiser, eles querem fazer a festa no centenário do Jaguari, e eu coloquei que a gente tem que colocar, inclusive, no calendário, porque foram pessoas que desbravaram e representaram a colônia alemã e têm a sua história. A nossa igreja luterana e o Clube União são mais velhos que o município de Jaguari. Jaguari tem 95, né? 95 anos. A igreja luterana deve ter 108, e o Clube União, 98, o Clube União, 123. Então, eu fico muito feliz e comunico isso com o maior prazer aos colegas que participei desse evento. E eu acho que esses encontros de família, teve também um encontro da família Dri, isso aí, realmente, Volmar, esses encontros de terceira idade, esses encontros de família, é o melhor remédio para o coração, e a gente valoriza as pessoas que trabalharam e fizeram alguma coisa pela nossa cidade. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátina Monteiro Frescura, da bancada do PDT. Boa noite, senhor presidente, colegas e a colega vereadora e a plateia que nos prestigia. É lamentável o ponto que chegamos em Jaguari. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma secretária proibindo os funcionários que trabalham com ela de irem até a minha lancheria. Isso é assédio moral. E eu vou denunciar ao Ministério Público. E quanto ao cargo de confiança, senhor Cito, o senhor queria saber a semana passada, é a Cláudia Kroc, né? Vou lhe dar só um aviso, dona Cláudia. Cuidado com o que você fala para os pacientes. A senhora tem que ter ética e respeito com esta vereadora. E quanto dizer que não mando no posto, concordo plenamente com a senhora. Nem eu e nem a senhora mandamos no posto de saúde. Mas nós duas somos pagas pelo povo. E eles merecem o mínimo de respeito. E quanto a senhora dizer para uma paciente que não mando nada e dizer para ela que eu fosse cuidar da minha casa e do meu cachorro, tem que rir. Uma cargo de confiança falar isso para um paciente doente, tem que rir mesmo. Tem que rir. Acho que a senhora esqueceu. A senhora esqueceu que uma das minhas funções é fiscalizar. Estou sendo bem paga para isso. E eu não vou me calar.
e lutarei até o fim pelo direito da nossa população. E a secretária de Saúde, ao invés de perder tempo querendo saber como descubro as falhas do posto de saúde, poderia ocupar o tempo consertando estas falhas que não são poucas. 3 postos de saúde e é raro ter médico pela parte da tarde. Se não é o nosso hospital ter um sobreaviso, o que seria dos nossos pacientes? Até quando o hospital vai tapar o furo do posto de saúde? E quanto eu tive denúncias também de privilégios de uma secretária, de uma agente de saúde, né? Que ela está em desvio de função. Eu já entrei em contato com o CIVI, já falei com o CIVI a respeito dessa agente, tá? Tem uma agente de saúde sendo privilegiada, tá? Atendendo como se fosse, como se ela fosse uma auxiliar de enfermagem no posto de saúde, e que eu saiba, o lugar da agente de saúde é de casa em casa. Não é fazendo palestras e não é com desvio de função atendendo dentro do posto de saúde. Eu acho que as agentes não têm que ser uma privilegiada e as outras ralando no sol. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Kátina. Antes de passarmos ao encerramento dessa nossa sessão, gostaria de agradecer a presença de todos que aqui nos dão a honra e também, ao mesmo tempo, gostaria de aproveitar, quanto a vereadora Kátia falou sobre a questão da saúde, que algum tempo atrás a vereadora trouxe o assunto dos médicos aqui na nossa Câmara de Vereadores, e no dia de hoje, eu não tenho assinatura dos jornais na minha casa, no dia de hoje, pela manhã, eu estava lendo o jornal Expresso e o Jaguar, e lá eu fiquei surpreso com a situação de que houve uma denúncia por parte da vereadora Kátia ao Ministério Público. O Ministério Público abriu investigação e o próprio Ministério Público, pelas palavras da promotora, que por hora ainda respondia sobre o caso, que agora não está mais no nosso município, disse que pediu o arquivamento da denúncia, porque foi o Ministério Público efetuou as devidas investigações e o próprio Ministério Público reconheceu de que estava tudo dentro da normalidade, estava tudo dentro da legalidade e que não havia crime. Vereadora, eu estou usando a palavra, quando a senhora usou, não, a senhora respeite que eu estou falando. Eu não estou falando do que a senhora falou hoje, eu só estou falando que me veio na lembrança da que a senhora fez muitas vezes aqui nesta casa, dizendo, como houve uma denúncia para o Ministério Público com todas as suas prerrogativas legais efetuou as investigações e elas foram, e o próprio Ministério Público pediu arquivamento. Até vou pedir que a nossa assessora jurídica busque esse processo, busque uma cópia dessa investigação, porque eu também gostaria de ter conhecimento daquilo que foi efetuada a denúncia e daquilo que o próprio Ministério Público, que eu acho importante, porque, como eu disse, no dia que a senhora falou sobre a denúncia dos médicos, que eu, em momento algum, vou defender médico ou funcionário público que não cumpre sua carga horária. Mas, como o Ministério Público disse que está tudo dentro da normalidade e pediu arquivamento, eu gostaria de saber, porque eu também acho que aquilo que foi levantado aqui nesta casa, nós merecemos também informar a comunidade, informar as redes sociais, o segundo já. E os 2 médicos também que estão indo embora também. Vai ter mais uma dificuldade aí para nós. Sim, senhor. Só para complementar, presidente, eu fui chamado de mentiroso, você lembra? Sim. Está comprovado que o Ministério Público fez diligências e arquivou porque os médicos cumpriam a carga horária. Então, perfeito. A denúncia foi feita uma denúncia vazia e inepta.
Isso, perfeito, vereador. Outro assunto que eu gostaria de conversar em especial com os vereadores dessa casa, nós tivemos a apresentação da nossa lei orçamentária anual, aqui na nossa Câmara de Vereadores, alguns vereadores não fizeram presente, e essa lei traz uma novidade, vereador Cito. Essa lei traz algo que a nós foi apresentado, não deveria ser uma novidade, que chama-se orçamento impositivo, que nada mais é, em palavras simples, dizer que os vereadores agora têm emendas parlamentares individuais, aqui no município de Jaguari. Ele é calculado 1,2% do orçamento realizado do ano anterior, e eu, naquela oportunidade, fiz um apelo aos vereadores que estavam presentes, muitos não estavam, e eu vou novamente efetuar este apelo de que este valor hoje dá basicamente em torno de R$40 mil para cada vereador por ano, sendo que 50% deste valor é obrigatório ser utilizado na área da saúde. O próprio prefeito Beto, secretário Pinheiro, nos solicitou que nós fizéssemos um esforço para fazer uma emenda única de todos os vereadores, para que esse valor fosse utilizado para o pagamento do custeio do nosso hospital aqui de Jaguari. Então, eu reforço este apelo, tá? Existe ali, o secretário Pinheiro trouxe um cálculo e trouxe uma explicação, todos os vereadores tiveram acesso, a gente tem mais cópia ali, quem quiser. Eu acho importante de que, neste momento, a gente saiba, e eu disse naquela oportunidade, de que a crise ela não pode ser considerada apenas nos poderes executivos. Assim como é no governo federal, a crise é gigante, os deputados vão lá e dão aumento para os ministros do STF, para aqueles que mais ganham. Assim como a crise é gigante no governo do Estado, o governador apresentou lá a PEC do 10º, apresentou diversos projetos para dividir com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Muitos dos deputados que se dizem que defendem os pobres votaram contra. E agora estamos prestes, provavelmente na próxima semana, de chegar lá, na Assembleia Legislativa, aumento, que na verdade os funcionários do Judiciário dizem que não é aumento, que é a reposição, mas é aumento sim, senhor, para os judiciários. Então, aqui também já deixo o meu pedido aos assessores, deputado Bianchini, que ele seja contrário a esta reposição, o aumento, porque a crise não é do Poder Executivo, a crise é de todos os poderes. E aqui no município de Jaguari, que nós tenhamos a sensibilidade, os 9 vereadores, de em conjunto decidir aonde nós vamos investir este recurso. Tá? Tem ali o que pode, o que não pode, então é bem complicado. E outro ponto que eu quero rapidamente abordar, eu me surpreendi muito aqui, né, durante essa sessão, lendo uma matéria, vereador Lisângela. Hoje tinha, e eu aprendi isso, e sempre disse que respeito a oposição, eu sou sempre democrático, que o deputado eleito, o governador eleito, Eduardo Leite, saiu agora há pouco da sede do MDB do Rio Grande do Sul, tá? Esteve lá conversando com os deputados eleitos, estaduais, federais, também com a executiva estadual do partido, e todos imaginavam que lá ele estaria para apenas pedir apoio para a votação da prorrogação do ICMS. Ele, por óbvio, pediu essa prorrogação, algo que eu também contestei e contesto, porque durante todos os 45 dias do segundo, os 30 dias do segundo turno, por óbvio, o governador disse que não iria aumentar impostos, que era contrário, e algo que ele já desmanchou no segundo ou terceiro dia após a eleição. Mas eu quero aqui reconhecer e parabenizar pela brilhante atitude que ele teve hoje lá, dentro da executiva do partido, porque eu acho que o momento requer isso, o momento requer união de esforços, e ele, surpreendentemente, inclusive, ao presidente do partido, o deputado Alceu Moreira, convidou o MDB do Rio Grande do Sul para participar do seu governo, irrestritamente, não só com os deputados
mas também na questão de cargos de primeiro escalão, secretários, enfim, diversas outras atividades. E eu quero, com isso, parabenizar o governador eleito, Eduardo Leite, porque ele foi muito feliz, e eu convido a todos, quem puder, que leiam isso, deve estar em todas as redes sociais já, quando ele falou que as convergências são muito maiores do que as divergências. E eu acho que o governo Sartori avançou muito, e eu falei aqui nessa casa por diversas vezes, de que só ia mudar a figurinha do governador, porque as pessoas que lá estavam governando vão continuar governando. Quem fez parte do governo Sartori os 4 anos foi o PP, o PSDB, o PSB e o PDT. Todos esses partidos já têm convite oficial do atual governador para fazer parte. E eu acho que isso é um avanço, e eu acho que isso é um reconhecimento do que o governador Sartori fez, porque se estão convidando para participar do governo, é porque compactuo com muitas das suas ideias, e ainda fiquei mais feliz, e também aumentou a responsabilidade, vereador Cito, de que o presidente Alceu já destinou essa definição sobre se aceita ou não o convite do governador Eduardo Leite ao diretório estadual. E eu tenho a grata satisfação de ser detentor de 3 votos nesta eleição do diretório estadual, como membro da Executiva Estadual da Juventude, como membro do diretório estadual do partido e também como delegado do partido aqui no município de Jaguari. Então, eu acho, primeiro, reforço que parabenizo ele, mas mais do que isso, parabenizo a atitude do presidente da nossa sigla, Cito, e da Pieve, Varley, que não definiu entre o que muitos dizem as pessoas, os caciques, que muitos gostam de dizer do partido. Essa decisão e essa escolha vai ser por parte de todos os representantes oficiais de cada diretório municipal, e isso eu acho muito importante. Desejar, então, gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão especial, no dia 26 de novembro de 2018, às 18 horas, no auditório da APAI, em homenagem aos 30 anos da fundação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Jaguari. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.